Vermelho, em mais uma live, recebendo hoje aqui a presença, estamos ao vivo no Facebook do Portal Vermelho e também na TV Vermelho no YouTube. Hoje, para falar sobre a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro. Temos a grata satisfação aqui de receber o nosso entrevistado de hoje, o Vladimir Nepomuceno, que eu vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso entrevistado. Vladimir Nepomuceno, ele é assessor da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. É uma frente hoje coordenada pela deputada Alice Portugal, na Câmara dos Deputados, e no Senado pelo senador Paulo Paim. É uma discussão que está agora na Câmara. O nosso entrevistado também é assessor e consultor de entidades sindicais e é sócio da Insight Assessoria Parlamentar. Durante os governos de Lula e Dilma, ele fez parte do governo, né, e fazia articulação, fazia as negociações da Secretaria de Gestão de Pessoas do Planejamento, do Ministério do Planejamento, com os trabalhadores, ou seja, ele estava ali, era um dos negociadores ali das demandas dos trabalhadores nos governos Lula e Dilma. Boa tarde, muito obrigado pela presença, para nós debatermos esse importante tema que é a reforma administrativa de Bolsonaro. Boa tarde. Irã, boa tarde para você, Irã. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, porque o tema está mais do que na ordem do dia, é necessário a gente conversar, seja servidor, seja não servidor, porque essa reforma administrativa, na verdade, atinge todo mundo. Então, é importantíssimo um espaço desse para a gente conversar aqui. Ok, obrigado pela presença. Nós vamos começar agora sobre o tema propriamente dito, que é essa PEC 32/2020, que é a reforma administrativa proposta. Ela chegou no Congresso Nacional em setembro, foi enviada pelo governo em setembro, e sobre um argumento já conhecido, né? O governo argumenta um suposto inchaço no número de servidores públicos no país, né? Então, com o propósito de modernizar o serviço público, apresenta essa proposta que ela já está sendo muito rechaçada pelo movimento sindical, que inclusive apelidou a PEC de PEC da rachadinha, fazendo uma alusão ali uma referência, quer dizer, ao caso Queiroz, que envolve o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Bom, então nós queríamos saber aqui com o nosso entrevistado, o assessor Vladimir Nepomuceno, que falasse, vamos assim explicar para o nosso internauta o que é essa PEC, quais são os principais pontos dela, onde que ela quer atingir, propriamente dito. Com você, Vladimir. Bom, Irã, a PEC, na verdade, de administrativa, ela não tem nada. Porque se você faz uma proposta para discutir a administração pública, você tem que apresentar uma proposta que organize o que está desorganizado, melhore o que precisa ser melhorado. E não é isso que está sendo feito. O que está sendo feito é um desmonte. Eles dizem assim, a reforma administrativa, e acaba com o serviço público. Só isso. Não tem reforma nenhuma, muito menos administrativa. O senhor Caio Mário, que é secretário especial de desburocratização do governo, no dia que essa PEC foi entregue ao Congresso, foi à tarde, de manhã, ele fez uma apresentação com a equipe dele numa coletiva para a imprensa. E ele não perdeu tempo, ele falou que esta PEC é a continuação da reforma administrativa do governo Fernando Henrique, a conhecida Emenda Constitucional 19. Que, na verdade, a gente tem que buscar um pouquinho na história. Aquela proposta estava querendo acabar com a estabilidade do servidor, estava querendo privatizar boa parte do serviço público, estava querendo desestruturar a forma de remunerar o servidor público, onde o servidor público, naquela proposta de Fernando Henrique, ia ganhar só por produtividade, ia ter um salário variável, um mês poderia ganhar, 5 mil, no outro mês podia ganhar 1.000. E eles não conseguiram aquilo naquela época, porque o movimento sindical, o movimento dos servidores e várias entidades que não eram de servidores, mas entendiam a gravidade no serviço público, se juntaram. A PEC, naquela época, ela tramitou 3 anos e, quando saiu, não acabou com a estabilidade e não destruiu a remuneração, muito menos o serviço público para os usuários. Essa é a tentativa de retomar o debate
do governo Fernando Henrique. É parte daquilo que eles receberam de tarefa para cumprir, dada pelo Banco Mundial. Quem olha os documentos do Banco Mundial, inclusive 2 deles foram apresentados em outubro do ano passado na Câmara dos Deputados, num evento público, esses 2 documentos que são citados na exposição de motivos que apresenta essa PEC são documentos de 2016, que o Banco Mundial, assim que o golpe foi dado, foi lá e falou, ó, conseguimos tirar a esquerda, a centro-esquerda, seja lá como eles estavam determinando, e agora vocês têm uma tarefa que é retomar o debate que foi interrompido em 2002 com a eleição do Lula. E é isso que o Temer fez, é isso que o Bolsonaro está fazendo. Não por acaso, nesse governo, a gente tem o casamento da extrema-direita com um grupo grande de fisiológicos, que é o Centrão, com o pessoal patrimonialista e os neoliberais do sistema financeiro internacional. Eles se juntaram, não foi por acaso, foi para tirar o campo progressista do governo e apresentar uma proposta. E está aí, a PEC 32 é isso, não é nada mais, nada menos do que isso. Ela tira o serviço público do acesso à população, privatiza uma parte, terceiriza outra, e o pouco que sobra de serviço público vai para os patrimonialistas. Quem são os patrimonialistas? Aí entra essa brincadeira que você falou que o pessoal faz. É a turma da rachadinha, a turma da pressão política, do indicado político, do apadrinhado político, da perseguição política. Servidor que não fizer aquilo que o chefe está mandando pode perder o emprego porque não vai mais ter estabilidade. Então, nós temos uma parte vai para a mão do mercado financeiro, uma parte vai para a mão dos grandes empresários que apoiam a proposta neoliberal, e uma parte vai para esses patrimonialistas modelo século XIX que querem se assenhorar do serviço público usando o poder que eles têm lá para poder indicar os seus apadrinhados e conseguir benesses. E ganhar dinheiro também, que eles não estão ali para não ganhar dinheiro. Isso é a PEC 32. Isso. E só para fechar, servidores são atingidos na PEC por um único motivo. O modelo que eles querem não cabe servidor público. Então tem que tirar, tem que atacar o servidor. Não é foco o servidor. O foco é a destruição do serviço. O servidor está ali, está atrapalhando. O servidor que tem estabilidade, se não for de acordo com a lei, ele não é obrigado a fazer. Se o cara der uma ordem que estiver errada, ele não é obrigado a cumprir. Esse cara atrapalha. Então, a reforma tira o servidor da frente para poder destruir o serviço público. É isso, a PEC 32. Correto. Em síntese, que o assessor está colocando é que a PEC ela contribui, ela avança no sentido do desmonte do Estado. Seria uma peça que faz parte desse projeto neoliberal do Estado mínimo, de entregar os serviços públicos para a iniciativa privada, ou seja, contribui decisivamente e avança para o desmonte do Estado, é isso? Exatamente isso, nada mais do que isso. Ela é a continuação. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, aumento da terceirização no setor privado e público, tudo isso agora chegou a vez da reforma da Previdência, da reforma administrativa. E vem mais, não para por aí, tem mais coisa pela frente. Essa é vamos dizer assim, é a reforma do momento. Já fez algumas, com destaque para a Previdência, para a trabalhista, congelamento de gastos públicos, agora a reforma administrativa, depois vem a tributária, e assim eles vão desmontando o Estado. Assessor, deixa eu pegar esse gancho aí também, para colocar alguns argumentos que estão sendo utilizados pelo governo, né? Um deles, que é bem famoso, que eu já citei lá na abertura, que é esse inchaço, o suposto inchaço do número de servidores públicos no país. Eles colocam esse argumento e a modernização como os principais argumentos aí que giram em torno da defesa dessa proposta, né? Eu queria um pouco que você desenvolvesse um pouco mais a respeito disso aí. Bom, primeiro, saiu um estudo, que eles chamam de estudo da CNI, que não é nada mais, nada menos do que o mesmo estudo apresentado no Jornal Nacional há um tempo atrás, há uns meses atrás, que foi alegado
como estudo desenvolvido pelo Instituto Millennium. É a mesma coisa, a mesma argumentação. Aí eles dizem assim, a CNI atualizou o estudo que o Instituto Millennium fez. Não. Até porque quem fez um, fez outro. Não houve nenhum trabalho da CNI. A CNI recebeu dos institutos neoliberais, entre eles o Instituto Millennium, com a participação de grandes jornalistas das organizações Globo, Bandeirantes, Estadão, Folha, SBT e outros, que acompanham e organizam isso, junto com parlamentares como a senadora Cátia Abreu, como o senador Antônio Anastasia, como o ministro Gilmar Mendes, através do seu IDP, Instituto de Direito Público, com a participação de pessoas do Senado, da Câmara, do Tribunal de Contas da União, está tudo muito bem organizado. É a vez da CNI falar a mesma mentira, com uma pequena diferença na apresentação. Agora, por que eu digo que é mentira? Primeiro, eles comparam coisas que não são comparáveis. Segundo, eles usam dados manipulados do FMI. Se a gente usar dados não manipulados e trabalhados de forma correta pelo IPEA, ou mesmo pela OCDE, que é a Organização dos Países Considerados Mais Ricos, a gente desmonta fácil. Primeiro, ele diz que tem descontrole com gastos públicos. Aí eu vou sair do estudo deles, vou para um evento que aconteceu dia 15 de outubro, agora, na Câmara dos Deputados, foi feito pela Comissão de Relações Internacionais da Câmara, e é no bojo do debate da reforma administrativa. A comissão, que é presidida por uma pessoa que não é da oposição, é do Cidadania, convidou o embaixador da Espanha, da Austrália, para mostrar que o Brasil gasta mal, que o Brasil tem servidor demais, que o Brasil tem salários exorbitantes. Pois muito bem, embaixador da Espanha disse que a Espanha gasta 12,2% do PIB com servidor público. Já na Austrália, esse mesmo gasto com servidor em relação ao PIB é de 17%. Os dois estão acima do Brasil. O Brasil, segundo o Atlas do IPEA, gasta 10%, 10,7%. Então, quem eles pegaram, que já fez alguma reforma para mostrar que gasta pouco, que o Brasil gasta muito, na hora que as pessoas abriram a boca, falaram assim, eu gasto tanto, e o Brasil gasta menos. Outra coisa, isso em termos de gasto. Vamos ao número de servidores. Primeiro, esse documento da CNI trabalha com números absolutos. Fala assim, o número de servidores cresceu demais. Não, não cresceu, porque você não pode analisar, em lugar nenhum do mundo, crescimento do número de servidores em números absolutos. Você tem que relativizar isso com a população. Se a população cresce, no mundo inteiro, no país mais capitalista do mundo, o número de servidores cresce junto para, no mínimo, manter o serviço que tem. Não estou falando nem aumentar o serviço, é manter. Então, a população varia, o número de servidores varia junto. Então, o cálculo tem que ser qual o percentual da força de trabalho de um país está no serviço público. É esse o cálculo. E aí, o que acontece? A OCDE, a média de 32 países da OCDE estudados é 25%. Ou seja, de cada 100 trabalhadores formais nos países da OCDE, 25 trabalham no serviço público. Pois muito bem, o Brasil tem 12%. Teria que dobrar. E eu não estou nem considerando trabalhador informal, estou falando só dos formais. Outra coisa, o número de servidores no Brasil comparado à população é 12% agora. Já foi um pouco mais. O que significa que a população vem crescendo e, proporcionalmente, o número de servidores não acompanha. O Brasil está atrás... O GES, só um dado, o GES fez um levantamento num período aí houve uma perda de 100 mil servidores. Parece que foi esse o dado do GES, né? Não está errado, não. Se a gente pegar, por exemplo, o INSS, nos últimos 3 anos, o INSS perdeu 40% da sua força de trabalho. Pessoas que a maioria aposentou, não houve concurso, não houve reposição, e a população usuária do INSS só cresceu. Benefício, seguro, auxílio saúde, auxílio
maternidade, aposentadoria, benefícios assistenciais, tudo mais, aumentou. Hoje, o INSS tem 1.670.000 processos parados e trabalha com, no máximo, 60% da sua força de trabalho. E aí eu pergunto, como é que está inchado? Os órgãos que atendem a população, saúde e educação, não aumentaram o número global de servidores. Não tem inchaço na máquina pública. Isso é mentira para vender para a iniciativa privada o seguinte: não funciona porque tem servidor demais. E aquele documento do Banco Mundial que eu citei, ele é tão absurdo que ele diz que a culpa do ensino infantil no Brasil ser ruim é o excesso de servidores na rede pública. Aí eu pergunto, o que eles querem? Uma sala com crianças pequenas, que ensino infantil é aquele que não entrou nem no ensino fundamental. Você quer uma sala com 70, 80 crianças pequenas para um professor, ou uma professora, que a maioria é mulher? Não tem como, não existe esse inchaço. É mentira, é para enganar a população. E aí tem uma tática que eles usam, que é a seguinte: a pessoa chega em casa e fala assim, tá difícil a coisa lá fora. Aí alguém fala, tá mesmo, tem servidor demais. Eu vi no jornal da TV Globo. Ah, mas isso é conversa da Globo. Não, mas eu vi na Bandeirantes, eu li na Folha de São Paulo, eu li no Estadão. Se toda a imprensa fala, é porque é verdade. Só que essa pessoa não sabe que toda grande imprensa, sem exceção, está combinada, faz parte. Tanto que a senadora Cátia Abreu, num evento sobre a reforma promovido pelo ministro Gilmar Mendes no ITP, agradeceu a participação da grande imprensa, e a expressão que ela usou foi simples: pelo bombardeio de informação a nosso favor, disse ela. Isso está na internet, para quem quiser, é só buscar lá na página do IDP, ver os eventos onde a senadora Cátia Abreu participou, que num deles está lá esse discurso. É mentira, é para enganar a população, para que eles não se movam contra o desastre que vem, que vai atingir a própria população. Mas vamos lá. Pelo raciocínio do assessor, que você está apresentando aí, pelos números da OCDE que foram colocados, o Brasil está praticamente ali fora da média dos países da OCDE e se colocando ali na metade dessa média. Então, significa, na prática, para derrubar um pouco essa argumentação de que é o inchaço, é ao contrário. O Brasil precisa dobrar o número de servidores para poder apresentar um serviço de qualidade à população. Pelo raciocínio é esse que eu estou vendo aí. Há uma necessidade de dobrar o número. Então, em totalmente ao contrário. Em termos de número, é verdade, é isso. Em termos de número, é isso. A gente precisa dobrar para chegar na média. Sim. Não é para ficar entre os países mais evoluídos, é para só ficar na média. Outra questão muito colocada, aproveitando essa sua colocação a respeito da mídia, o que se depara constantemente é com um dado que a mídia está colocando sobre essa questão da necessidade da reforma administrativa, que são os altos salários. Se fala muito em altos salários, mas ignoram uma situação que está colocada aí, que esses altos salários falados aí, eles estariam totalmente focalizado ali no parlamento e no magistrado, né? Ali os juízes, procuradores, o Ministério Público, essa coisa toda ali. Mas esses números não, eles pegam, vou falar assim, divulgam que há um alto salário do funcionário público e, na realidade, me parece que tem uma média muito abaixo aí em termos de governo federal, estadual e municipal, não é isso? Olha, Irã, mesmo se eu juntar federal, estadual e municipal, servidores públicos que são regidos pelos regimes jurídicos do serviço público, a média está lá embaixo. Mais do que 2/3, quase 3/4 do número de funcionários públicos nas 3 esferas, a média não passa de R$4.000. E eu já estou colocando a turma que não ganha pouco dentro de uma parte pequena da esfera federal. Agora, os grandes salários, os muito altos salários, que são os magistrados, como você falou, os parlamentares, estão fora. Aí, quando alguém questionou, o governo disse assim, mas eles são regidos por uma outra legislação, nós não podemos fazer uma nova incluindo eles, porque o regime jurídico deles é outro. Isso é mentira.
Aquela emenda 19 que eu falei de Fernando Henrique tratou de todo mundo, botou juiz, botou magistrado, botou deputado. A reforma da Previdência, que foi aprovada recentemente já no governo Bolsonaro, também tratou de magistrados, tratou de parlamentares. A reforma do Fernando Henrique tratou, todo mundo tratou, nunca ficaram de fora. Então, é mentira que não pode colocar na PEC. Eles não querem. Então, eles deixaram de fora os altos oficiais das Forças Armadas, deixaram de fora a cúpula do judiciário, não é servidor, que servidor entra na reforma, mas magistrados não entram, ministros dos tribunais superiores não entram, a cúpula do Ministério Público também não entra, mas os servidores do Ministério Público entram, parlamentares não entram, mas os funcionários de Câmara de Vereador, de Assembleia Legislativa, da Câmara Federal e do Senado, esses entram, mas os parlamentares não entram. Então, na hora de dizer que o servidor ganha muito, eles usam o salário, por exemplo, de um magistrado com um servidor de carreira do judiciário e faz uma média lá em cima. Mas na hora de fazer a reforma, tira a nata e corta só do pessoal de baixo. Por exemplo, eles estão propondo uma nova remuneração, tanto para o servidor atual pós-reforma, quanto para o novo que vem depois da reforma, que a remuneração seja variável por atingimento de metas. E aí? Aí significa o quê? Se o cara atingiu a meta, salário cheio. Se ele não atingiu a meta, o salário não vai inteiro para o bolso dele. Isso é o que eles querem, cortar salário. Alega que chegou no teto de despesa, tem que diminuir a jornada com a redução do salário igual a redução da jornada. 25% menos tempo, 25% menos salário. Magistrado está fora? Totalmente fora. Parlamentar está fora, não sofre corte, não sofre nada. Então, quem está preocupado com salário alto está deixando de fora só o salário alto. Os servidores, principalmente a grande maioria, que é saúde e educação no estado e no município, vão sofrer muito. E ali nenhum chega a 1/3 do que ganha um desses caras da cúpula. Nenhum médico, nenhum professor ganha 1/3 do que ganha o magistrado. Mas esses vão ter corte, os magistrados não. Então, a reforma não tem nada a ver com salário. Tem a ver com atingir o servidor para que ele saia, dê a vez para os apadrinhados, para que o serviço público possa ser distribuído entre eles. Assessor, você acabou de falar num tema importante também, queria só aprofundar um pouquinho mais, porque é um outro argumento que está sendo utilizado, que os servidores atuais não serão atingidos de nenhuma forma. Vai valer essa reforma para os que forem vindo aí contratados por novos concursos, que estão ingressando na carreira. Também não procede, como acabou de falar isso aí, né? Não, isso aí é mentira. Ele, primeiro, falou isso no ano eleitoral, porque vários políticos que apoiam Bolsonaro têm base no serviço público. Para você ter uma ideia, na legislatura passada, eram 35 o número de deputados da área de segurança, servidores públicos da área de segurança. Agora são 70. Então, dobrou a base dele na área de segurança pública. São servidores. Essas pessoas não querem se indispor com sua base e dizer, olha, você vai ser atingido pela reforma. Então, não fala, ou fala mentira, diz que não será atingido, quando vai ser. Por exemplo, depois da reforma, o atual regime jurídico vai ser extinto. Os salários serão congelados. O tempo para o servidor chegar no topo da carreira vai aumentar. Vai ter gente que vai chegar na idade limite, porque servidor se aposenta com idade limite de 75 anos, se não aposentar antes, aos 75 ele é posto para fora, e alguns vão chegar nos 75 anos sem chegar no topo da carreira. Sem contar que a nova estrutura remuneratória vai ser aquela que eu falei. A pessoa só vai receber o salário cheio se atingir as metas, se cumprir a produtividade. E isso vai interferir também no desenvolvimento, ou seja, a pessoa só vai desenvolver na carreira baseado numa avaliação de desempenho que vai ser feita por um critério que não está definido, mas que sabe-se que vai ser o chefezinho dele lá, junto com o prefeito, junto com o governador, que vão definir, ou com chefes de setores da área federal. E o que é pior é que essas pessoas, que ele diz que não vão perder estabilidade, podem ser demitidas para cortar gastos
se atingirem o teto de gastos que eles tanto defendem. Ou seja, pode ser demitido? Pode. Por despesas altas na administração pública? Pode. E pode ser demitido se for mal avaliado na tal avaliação de desempenho no não cumprimento de metas. Acaba com a estabilidade. É o fim da estabilidade. Mantém a estabilidade, podendo demitir por avaliação de desempenho insuficiente, por excesso de gastos na administração pública, que aí eles, na proposta, inclusive, tem a bendita de uma PEC que diz pode cortar a jornada por redução de salário. Mas ele tem uma segunda opção. Eu não preciso cortar salário de 4 pessoas, 25% de cada uma. Eu posso demitir uma, que aí eu já corto 100%. É a mesma coisa que cortar 25% de 4 pessoas. Então, o servidor público não tem estabilidade como ele pensa que tem depois dessa reforma. Estou falando do atual. O novo já entra sem estabilidade nenhuma, podendo, inclusive, ser mandado embora se o órgão dele for fechado ou se for entregue a uma empresa privada. Ok. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook do Portal Vermelho, com o assessor Vladimir Nepomuceno, que está aqui conversando com a gente sobre a proposta de reforma administrativa enviada ao Congresso pelo governo Bolsonaro. E, bom, nós estamos aqui discutindo esse assunto já caminhando para o final, mas eu queria fazer uma outra pergunta referente à seguinte questão. Essa reforma surge em setembro, é enviada ao Congresso em setembro em plena pandemia, né? Em plena situação de epidemia da Covid-19. Ou seja, ela tira ali a possibilidade de haver uma ampla discussão, um amplo debate com quem mais interessa o assunto, que é o servidor público, que está ali meio fora desse contexto, né? Como é que o Congresso Nacional está percebendo isso? Como é que o Congresso está tratando isso? De fazer uma importante, tratar de um importante assunto desse, sem os seus principais atores aí fora do processo, apesar de haver muita mobilização aí pelas redes sociais, tá? Mas ali, no debate propriamente dito, ele está muito prejudicado por causa desse momento excepcional que nós estamos vivendo, não é isso? Na verdade, é de propósito isso. Eles querem aproveitar o Congresso vazio por causa da pandemia. Também, um pouco, contribui o processo eleitoral, porque a maioria dos parlamentares está nos estados, fazendo campanha nos seus municípios, nas suas bases. Eles querem aproveitar o Congresso vazio para não ter mobilização, para que a oposição não possa agendar debates com as entidades, as chamadas audiências públicas, porque é fundamental. Inclusive, numa reunião de 4 frentes parlamentares, 2 a favor, 2 contra. Obviamente, nós estávamos lá contra. A deputada Alice Portugal rechaçou qualquer possibilidade de acordo com a base do governo e deixou bem claro, nós queremos que esta discussão seja feita com a presença dos principais interessados. Então, tem que ter debate público, tem que ter audiência pública. Isso aí vai atingir servidores públicos, federal, estadual, municipal, vai atingir gente da saúde, da educação, da pesquisa, da área de fiscalização, da polícia e tudo mais. Toda essa turma tem que ir para o Congresso participar de debates nas audiências públicas, tem que ter acesso aos gabinetes para conversar com os parlamentares. O usuário da saúde que vai perder a saúde pública, ela vai acabar a educação pública, essas pessoas têm que ser ouvidas. Então, não dá para fazer um debate certo sem ninguém lá no Congresso, mas eles querem isso. Uma das coisas é essa, é aproveitar o Congresso vazio. A outra coisa é que eles querem correr, porque essa PEC, quem olha o texto, tem lá, vem projetos de lei desdobrando a PEC. Você apresenta a PEC, aprova. Dali você é obrigado a fazer projetos de lei para regulamentar o que está na PEC. E eles querem que todos esses projetos, não são poucos, são 3 fases, a PEC é a primeira. Na segunda vem um grupo de projetos, na terceira vem outro grupo de projetos. Eles querem tudo aprovado até o final do ano que vem. Por quê? Porque ano que vem não é eleitoral. Aí o que for ruim, não dá ibope, não agrada a sociedade, eles aprovam na forçação de barra. E no ano seguinte, que é 2022, tem eleição presidencial. A poeira já teria abaixado. E, na pior das hipóteses, caso eles não façam o sucessor do defensor da reforma neoliberal, seja lá quem foi eleito presidente em 2022.
com essa PEC e os projetos de lei aprovados, você põe uma camisa de força no próximo presidente da República, praticamente impedindo que o serviço público funcione como deveria. Por isso essa correria. Aprovar o principal agora, sem ninguém no Congresso, e ano que vem aprovar os projetos, que aí, diferente de uma PEC, precisam de um quórum bem mais baixo. Aí é atropelo geral para poder aprovar e deixar uma herança maldita para o próximo presidente. Assessor, chegamos ao final aqui de mais uma live aqui do Portal Vermelho, no Facebook e da TV Vermelha no YouTube. Agradecemos muito a sua presença. Gostaríamos de deixar para sua consideração final e, ao mesmo tempo, fazer a pergunta, né? Quais são as chances dos trabalhadores nesse processo? O que resta de esperança no enfrentamento dessa luta por movimento aí, tanto dos parlamentares do campo progressista, dos que não concordam ali com essa proposta? Como é que está a nossa correlação de forças? Fico com a consideração final em cima dessa pergunta. Bom, Irã, a correlação de forças ela não pode ser medida estaticamente, porque numérico, no papel, de 513 deputados, nós temos 130 aproximadamente fechados com a oposição. Mas eu lembro aqui, agora, durante a pandemia, a votação do Fundeb, que se a gente fosse pelos números de deputados, nós seríamos derrotados, e nós fomos vitoriosos, porque as entidades sindicais da área da educação, associações de pais e mestres e entidades estudantis, se juntou todo mundo e foi para cima dos deputados, dos senadores, e a gente aprovou o Fundeb como era importante aprovar. Então, a mobilização funciona. Eu volto lá atrás, no governo Fernando Henrique, eles entregaram a PEC deles em 95, ela só foi aprovada 3 anos depois e não aprovou tudo que eles queriam, também por causa da mobilização. Então, isso funciona, dá para a gente conseguir. A gente tem que partir para cima, usando hoje as redes sociais, usando todos os caminhos que a gente pode fazer, como foi feito no Fundeb, nós fizemos tudo de maneira eletrônica, mas assim que tiver a chance de acesso ao parlamento, vamos lá para dentro pressionar. Eu acho que é fundamental isso. Por fim, eu queria agradecer o espaço aqui, onde é importantíssimo a gente trabalhar com todo mundo junto e informado minimamente daquilo que está acontecendo. E eu queria deixar aqui, Ira, o meu blog, onde eu tenho alguns textos que falam um pouco sobre essa proposta, sobre a reforma, sobre os atuais servidores, sobre os futuros servidores, como ficam os usuários do serviço público. Está tudo isso no meu blog, onde eu tenho conseguido colocar o texto lá. O endereço é notas do Vladimir, tudo junto, sem espaço, notasdovladimir.com.br. Ou, para quem conseguir, Vladimir Nepomuceno, também tudo junto, sem espaço, .com.br. Os dois caminhos levam ao mesmo blog, vladimirnepomuceno.com.br ou notasdovladimir.com.br. Ali eu trabalho um pouco mais isso. Inclusive, eu conto a história de como Paulo Guedes chegou no governo Bolsonaro para fazer todas essas maldades que ele está fazendo. No mais, meu amigo, agradecer o espaço e me colocar à disposição do Portal Vermelho. Sempre que for necessário, a gente está aqui para colaborar no que for possível. Um grande abraço. Assessor, muito obrigado. Vladimir Nepomuceno, aqui presente com a gente. Então, até a próxima também. Agradecemos. E o canal sempre aberto também. Em qualquer momento podemos voltar aí. Obrigado. Eu que agradeço.